a gente fala esclerose múltipla, o que é esclerose múltipla? É uma doença inflamatória, degenerativa, que acomete uma área rica em mielina no sistema nervoso central. A diferença entre as várias manifestações dessas atividades é como vai aparecer nas pessoas os sintomas. Tem pessoas que têm surto, inflama muito, tem um sintoma de repente e depois melhora. Esta melhora pode ser parcial ou não. Às vezes fica uma sequela, uma incapacidade, às vezes não. Tá? A primária progressiva, a pessoa não tem surto. Ou seja, o sintoma neurológico vai aparecendo progressivamente, mas não tem um surto, ou seja, de repente. Às vezes pode ter uma piora, mas não é um surto considerado. Tá? E no caso de ter um surto agudo e depois regredir, a gente chama de esclerose múltipla remitente recorrente. Que se a gente não trata desde o início, o diagnóstico e tudo, depois de muitos e muitos anos, vai virar uma secundária progressiva. Ou seja, a pessoa, depois de 20 anos de doença, começa a ter uma piora sem surto. É a secundária. Tá bom? É possível virar progressiva a esclerose? A primária não, mas a secundária pode. Pode virar? Por isso que nós, quando a gente fala em diagnóstico e tratamento, a gente diz, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento, ao longo da vida a gente previne uma série de coisas. Os imunomoduladores, principalmente os interferons, tá? O Avonex, Rebif e o Betaferon, como, na verdade, não é eu não digo que seria um efeito colateral, é um efeito da medicação, que como ele vai mexer com o seu sistema imunológico, é como se você ficasse gripado toda vez que tomasse um remédio. Não é legal um dia sim, um dia não ter gripe, né? Eu pioro, às vezes, o meu sintoma neurológico. Eu tenho que tomar de noite, porque eu amoleço, né? Aí no dia seguinte, sabendo disso, normalmente depois de alguns meses isso desaparece. Mas tem pessoas que não desaparecem. Ou tem pessoas que é muito intenso. Certo? Então a gente tem uma série de substâncias que podem ser utilizadas, de sugestões que o neurologista faz, que pode minimizar essas reações. Há alguns casos extremos que às vezes tem que suspender a medicação. Tá? Mas isso é sempre discutido com o neurologista, a melhor conduta. Tudo bem? Então pode haver realmente. Um dos sintomas mais frequentes é esse. Até às vezes piorar a fadiga. Fica mais cansado. Então tem todo um preparo que a própria enfermeira do laboratório vai em casa. A forma de aplicar, está aplicando errado, pode piorar. Tem um dos vasinhos. Uma coisa importante também, dependendo da gravidade do efeito colateral, às vezes é obrigado à troca, mas precisa tomar muito cuidado com isso, porque todo remédio, infelizmente, ele não é inteligente, ele é burro. A gente quer que ele funcione em uma determinada área do organismo, mas ele funciona em tudo. Por isso que os defeitos são adversos, está no pacote, o que eu quero e o que eu não quero. Então, às vezes, a troca pode ser pior do que você já está, porque o organismo já está se adaptando. Habitualmente, como no seu caso, entre 3 e 6 meses, a tendência é diminuir a sintomatologia, mas isso depende muito da sensibilidade